Você sabe como vai ser a volta de Jesus? Em Apocalipse 19:11-16, vemos a seguinte passagem: Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E ele tem um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você já ouviu falar na traição de Judas, na versão da Bíblia? A traição de Judas Iscariotes é um dos episódios mais marcantes da narrativa bíblica, relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui está um resumo baseado nos textos bíblicos. O acordo de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, decidiu trair o mestre por 30 moedas de prata. Ele foi até os líderes religiosos, os principais sacerdotes e escribas, que buscavam uma oportunidade de prender Jesus sem causar alvoroço entre o povo. Judas se ofereceu para entregar Jesus e, em troca, eles lhe prometeram o pagamento. Mateus 2:6 e 14:16. Marcos 14:10-11. Lucas 22:3-6. A última ceia. Durante a última ceia, Jesus anunciou que seria traído por um de seus discípulos. Todos ficaram tristes e perguntaram: Por acaso sou eu, Senhor? Jesus revelou que aquele que o trairia era alguém que comia com ele, embora não tenha mencionado Judas diretamente. Jesus disse a ele: O que você está prestes a fazer, faça depressa. Mateus 2:6 e 20-25. João 13:21-27. A traição no Getsêmani. Após a ceia, Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, acompanhado de Pedro, Tiago e João. Enquanto orava, Judas chegou ao local com um grupo armado enviado pelos líderes religiosos. Judas havia combinado com eles um sinal: aquele a quem ele beijasse seria Jesus. Ele se aproximou de Jesus, chamou-o de mestre e o beijou. Jesus respondeu: Amigo, faça o que veio fazer. Então, os homens prenderam Jesus. Mateus 2:6 e 47-50. Marcos 14 43-46. Lucas 22 e 47-48. João 18, 1-5. O remorso de Judas. Depois que Jesus foi condenado, Judas ficou cheio de remorso. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: Pequei, pois traí sangue inocente. Porém, eles não se importaram. Judas lançou as moedas no templo e, em seguida, enforcou-se. As moedas foram usadas pelos líderes para comprar um campo chamado Campo de Sangue, destinado ao sepultamento de estrangeiros. Mateus 27, 3-10. Atos 1 e 18-19. O significado da traição. A traição de Judas é vista como cumprimento das profecias bíblicas, como em Salmos 41, 9 e Zacarias 11, 12 e 13. No entanto, também é uma história que reflete sobre o livre-arbítrio, a consequência dos atos e o poder do arrependimento. Essa narrativa tem sido amplamente estudada e interpretada ao longo da história, destacando a complexidade do papel de Judas no plano da salvação. Se gostou, deixe seu like e compartilhe, além de se inscrever. Que Deus o abençoe. Como Cristo irá te salvar segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, Jesus salva os homens ao oferecer redenção do pecado e reconciliação com Deus. Essa salvação ocorre por meio de sua vida, morte e ressurreição. Aqui estão os principais pontos desse ensinamento. 1. O problema do pecado. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão separados de Deus. Romanos 13:23. O pecado traz morte espiritual e eterna. Romanos 6:23. 2. O plano de Deus para a salvação. Deus, por amor à humanidade, enviou Jesus Cristo como o Salvador. João 13:16. Ele é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João 1:29, 3. A morte de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Ele tomou sobre si a punição que os pecadores mereciam, oferecendo perdão e justificação para todos que creem nele. Isaías 53, 5-6. 2 Coríntios 5:21, 4. A ressurreição de Jesus. Sua ressurreição demonstrou sua vitória sobre o pecado e a morte. Por meio dela, os crentes têm a garantia da vida eterna. 1 Coríntios 15:20-22, 5. Como receber a salvação. A Bíblia ensina que a salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo, não por obras humanas. Efésios 2, 8-9. Isso envolve arrependimento, reconhecer o pecado e se voltar para Deus. Fé, crer que Jesus é o Filho de Deus e que sua morte e ressurreição são suficientes para salvar. Romanos 10, 9-10, 6. A vida transformada. Após a salvação, o Espírito Santo passa a habitar nos crentes, guiando-os em uma nova vida de obediência, amor e comunhão com Deus. Gálatas 5, 22-23. 2 Coríntios 5:17. Assim, a Bíblia ensina que Jesus salva ao oferecer gratuitamente perdão, reconciliação com Deus e vida eterna para todos que depositam sua fé nele. Atos 13:19. Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu like e comente amém para orarmos por você. Fiquem com Deus. Você já ouviu falar nos 4 cavaleiros do Apocalipse da Bíblia? No livro de Apocalipse, capítulo 6, os cavaleiros do Apocalipse representam forças que trarão grandes mudanças no fim dos tempos. Cavalo branco pode simbolizar vitória ou engano. Cavalo preto, fome e crise econômica. Cavalo vermelho representa guerras e conflitos. Cavalo amarelo, morte e destruição em grande escala. Esses cavaleiros são um alerta para a humanidade se voltar a Deus antes do juízo final. Eles nos lembram que Ele é soberano e nos chama ao arrependimento. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva e comente amém para orarmos por você. Você já ouviu falar na história de Davi e o gigante Golias? Davi era um jovem pastor de ovelhas, o mais novo de 8 irmãos. Quando o rei Saul de Israel estava enfrentando uma ameaça do exército filisteu, no acampamento filisteu, havia um gigante chamado Golias, que media mais de 2 metros de altura, e desafiava diariamente os israelitas para um combate singular, amedrontando todo o exército. Ninguém ousava enfrentar Golias, até que Davi, enviado por seu pai para levar comida aos irmãos na linha de frente, ouviu o desafio e decidiu agir. Sem armadura e com apenas uma funda e 5 pedras lisas, Davi enfrentou Golias. Golias zombou dele, mas Davi respondeu com fé, dizendo que vinha em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, a quem Golias havia desafiado. Davi correu na direção do gigante, colocou uma pedra na funda, girou-a e acertou Golias na testa, derrubando-o. Ele então pegou a espada do próprio Golias e o decapitou. Esta história não apenas destaca a vitória do improvável herói Davi sobre um formidável adversário, mas também serve como um poderoso símbolo da vitória da fé e da coragem sobre o medo e a opressão. É uma narrativa que inspira a confiar em algo maior que nós mesmos e a enfrentar gigantes em nossas próprias vidas. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Comente amém para orarmos por você. Você já ouviu falar na história de Daniel na cova dos leões? Daniel era um jovem judeu levado ao cativeiro na Babilônia após a queda de Jerusalém. Ele se destacou por sua sabedoria, integridade e devoção a Deus, o que o levou a ocupar posições de alta responsabilidade no governo babilônico, tanto sob o rei Nabucodonosor quanto sob seu sucessor, Dario. Entretanto, a posição de Daniel despertou inveja entre outros funcionários do reino. Eles conspiraram contra ele, sabendo que Daniel não abandonaria suas práticas religiosas, mesmo que isso significasse desobedecer a um novo decreto que proibia qualquer um de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por um período de 30 dias, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel continuou a orar a Deus como de costume, e seus inimigos o denunciaram ao rei.
Embora o rei sentisse grande afeto por Daniel e tentasse salvá-lo, a lei não podia ser revogada, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Na manhã seguinte, o rei, cheio de preocupação, foi até a cova e chamou por Daniel. Para a surpresa e alegria do rei, Daniel respondeu que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões, e ele estava ileso. Daniel foi retirado da cova, e o rei decretou que o Deus de Daniel era o Deus vivo e deveria ser reverenciado. Essa história é uma poderosa narrativa sobre fé, proteção divina, e a vitória da justiça sobre a inveja e a corrupção. Ela serve como um testemunho da fidelidade de Deus àqueles que o servem com integridade. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e comente amém para orarmos por você. A história de Esther é uma das mais intrigantes e dramáticas da Bíblia, focada na coragem e na intervenção divina. Então comente amém para orarmos por você, deixe seu like e se inscreva no canal. Esther era uma judia órfã, criada por seu primo Mordecai na Pérsia, durante o reinado do rei Assuero. Quando a rainha Vasti foi deposta por desobedecer ao rei, uma busca por uma nova rainha foi iniciada. Esther, de beleza excepcional, foi escolhida para ser a nova rainha, mas ela manteve sua identidade judaica em segredo sob conselho de Mordecai. Entretanto, um plano maligno foi tramado por Amã, um dos principais funcionários do rei, que odiava Mordecai por não se curvar a ele. Amã convenceu o rei a decretar a morte de todos os judeus no império. Quando Mordecai soube do decreto, ele pediu a Esther que intercedesse pelo seu povo, apesar do grande risco pessoal, já que abordar o rei sem ser convidado poderia resultar na morte. Rob, uma mulher de Jericó, cuja vida parecia destinada a ser marcada por uma profissão que a sociedade desprezava, tornou-se um símbolo de fé e redenção. Em uma cidade marcada pela corrupção e pelo medo, ela se destacou não por sua profissão, mas pela coragem e a fé em um Deus que não conhecia pessoalmente, mas cujo poder temia e respeitava. Quando os espiões de Israel, enviados por Josué, chegaram a Jericó, foi na casa de Rob que encontraram refúgio. Enquanto o perigo rondava, ela abrigou esses estranhos, escondendo-os sob o risco de sua própria vida. Rob não era apenas uma mulher de ação, ela era também uma mulher de discernimento. Reconheceu a mão do Deus de Israel nos eventos que haviam amedrontado sua terra, e viu nisso uma oportunidade, não só de salvar sua própria vida, mas de mudar seu destino. Seu ato de esconder os espiões e enganar os líderes de Jericó demonstrou uma sagacidade que foi além da mera sobrevivência. Foi um ato de fé. Rob fez um pacto com os espiões, em troca de sua proteção. Ela pediu misericórdia para sua família. Um cordão vermelho, pendurado na janela de sua casa, tornou-se um símbolo dessa aliança. Um farol de esperança em meio à destruição iminente. Quando as muralhas de Jericó caíram, a casa de Rob permaneceu intacta, um testemunho vivo da promessa mantida. Rob e sua família foram integrados ao povo de Israel, não como estranhos, mas como parte da comunidade, mostrando que a graça e a misericórdia de Deus transcendem todas as barreiras sociais e morais. Rob, outrora definida pela sociedade de Jericó, encontrou um novo começo, uma nova identidade entre os israelitas. Sua história é um lembrete poderoso de que a fé pode transformar destinos, que a coragem pode ser encontrada nos lugares mais improváveis, e que a redenção é possível para qualquer um que se volta para